problema não é a igreja. Você pode decidir estar numa igreja, sair e estar em outra, mas se você não entender como é que a tua identidade foi construída e por que você se alimenta de certos tipos de dinâmicas, você vai seguir se aprisionando, seguir se adoecendo. Como eu vejo muitas pessoas. E saem doentes, saem traumatizadas, mas logo se enfiam numa dinâmica muito parecida. E ali elas ficam confortáveis. Por quê? Porque é muito difícil você ter a coragem de olhar para dentro. O que a igreja herda da nossa infância? Mais ou menos isso. Porque muitas das dinâmicas familiares não resolvidas, sabe? Um anseio por uma paternidade, uma necessidade de aceitação, de aprovação, de pertencimento. São tantas coisas que nos levam a esse tipo de experimentação que é tóxica. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Daniela, sou psicanalista e estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre tudo o que acontece com você quando você decide sair de um sistema religioso. A identidade, ela é a base da nossa existência. Não tem como a gente falar de fé sem falar de identidade, sendo que muitas das bases de como a gente organiza a vida está ligada com essa instância mais profunda que nos conecta com algo maior. Só que se de alguma forma você aprendeu que para você poder viver essa espiritualidade que te ancora com a tua presença de vida, você precisava se anular por dentro, aí é que você tem um grande problema. Acho que a gente não tem como mensurar o porquê tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas cultas, tantas pessoas capazes se entregam a dinâmicas infantis, dinâmicas que adoecem. Me lembro de tantas pessoas me falarem, meu Deus, como que eu pude permitir, sabe, ver a minha esposa sendo humilhada, como que eu me permiti passar por situações que foram humilhantes para mim, como que eu me sujeitei a tal pessoa, a tal situação. A construção da minha identidade como pessoa começou lá na minha infância. Eu tive um pai muito opressor, um pai onde as regras morais elas eram extremamente subjetivas. Nunca teve um conjunto de regras, mas eu tive que me policiar a vida inteira, porque se eu fizesse alguma coisa errada, eu era massacrada por um excesso de vozes dele falando tanto no meu ouvido, no da minha mãe, no da minha irmã, que eu acho que eu acostumei a ser assim. Então, para mim, foi uma coisa muito tranquila eu me submeter a uma obediência voluntária tão profunda por tantos anos que me fez anular toda a minha capacidade de questionar qualquer coisa que fosse lógica em relação àquilo que eu estava fazendo. E eu vejo muitas pessoas assim, sabe? Totalmente sem entender por que se anularam desse jeito. Mas eu acho que a resposta está muito aí, sabe? Dentro da própria história, dentro das próprias dinâmicas das bases da vida. É como se eu te perguntasse assim, o que a igreja levou da tua infância? Eu criei duas turmas de grupos de autoajuda, quando muitas coisas no mundo gospel andaram explodindo. E eu me lembro que nesses grupos, o nome que eu resolvi dar era Olhe para Dentro. Porque a saída tá para dentro, não tá para fora. Ter a coragem de você olhar para si e reconstruir a sua identidade depois disso é um grande desafio. Até por isso que eu também resolvi criar o grupo e criei um curso a partir desse grupo que se chama Travessia, Quando a Fé se Quebra. É um curso autoguiado, onde você consegue, em pequenos vídeos, passo a passo, perceber como você sai, o que acontece com a tua identidade, o que acontece com os teus sentimentos, passo a passo, dia a dia, quando você vai se desvinculando dessa situação. Acho que admitir que a gente se traumatizou também para mim é uma coisa muito difícil. É como se fosse uma espécie de humilhação, porque você fala, não acredito que isso foi traumático para mim. Mas você percebe que o trauma está instalado quando você não consegue mais dar um passo à frente, quando você está totalmente perdido, quando o teu corpo colapsa. Porque eu acredito que o nosso corpo, ele é o último guardião da nossa verdade. E por mais que a tua mente possa criar muitos argumentos para defender
tudo aquilo que você estava vivendo, todo o absurdo de muitas coisas que você estava vivendo, o teu corpo, ele se nega a viver assim. Então é por isso que muita gente colapsa. Tem muita gente que tem burnout, síndrome do pânico, o sistema nervoso da gente colapsa, porque o teu corpo tá ali tentando dizer, querido, querida, você está cagada com uma veste de espiritualidade. Você tá performando em nome da tua fé numa coisa que está te levando para a morte. E aí você começa a entender que nunca foi sobre a igreja, sempre foi sobre você. Isso é uma coisa que eu costumo dizer nas sessões de terapia. Quem já fez terapia comigo sabe que eu sempre falo assim, repete isso como se fosse um mantra. É sempre sobre mim, nunca sobre o outro. Sempre sobre mim, nunca sobre o outro. Porque quando você começa a enxergar a vida com esse ponto de vista, você começa a puxar as rédeas e uma responsabilidade de que se você foi a responsável por essa situação bosta que você se enfiou, você também pode ser responsável para sair. E não uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Não é de fora, é de dentro, entende? É de dentro. Isso não diz sobre a igreja, você entende? Ouve essa história com esse panorama. Não está falando sobre a igreja, a gente está falando sobre o porquê que essas pessoas se permitiram viver isso, sabe? Eu me lembro de estar deitada no chão da sala por muitos dias e muitos. Esse foi o meu lugar de acolhimento, porque era o único lugar onde eu conseguia literalmente sentir um pouco de chão perto de tantas coisas que eu não estava conseguindo mais entender. Era como se eu me perguntasse, onde é que eu fui parar, sabe? Por que que eu me abandonei tanto? Por que que eu me anulei tanto ao ponto de adoecer? Em nome de uma crença, de que tinha que ser daquele jeito, de que tinha que ser daquela forma, de que eu tinha que me anular, de que eu tinha que calar a minha voz, de que eu tinha que calar as coisas que eu achava, que eu não concordava, que eu achava controvérsia. Isso fez com que eu até conseguisse depois me formar, me especializar nesse assunto, justamente para poder primeiro entender o meu próprio processo interno e depois poder ajudar as pessoas que passassem por isso, porque eu falei, cara, não é possível que não tem ninguém falando sobre isso, não é possível que... Cadê, sabe? Onde estão essas pessoas? Eu não quero pessoas para somar, para falar a respeito do que eu vivi lá. Isso eu já sei. Eu quero pessoa que me fale a respeito do que eu vivi aqui, dentro de mim, entendeu? Dentro de mim. Por que é tão difícil falar sobre esse assunto de sair da igreja? Já viveu isso? Porque ouvem gente querendo falar mal da igreja e tipo, não, é verdade, porque isso, porque aquilo, expressar suas opiniões das quais você muitas vezes concorda, às vezes algumas coisas você fala, mas espera aí, não é bem assim, afinal você estava até agora lá e estava fazendo sentido para você. Agora, se de repente um monte de coisa começou a não fazer sentido, você também não quer ouvir outras pessoas falando sobre as coisas que fez sentido, entendeu? Ouvem outras pessoas também já anulando tudo e tipo, não, você tem que virar ateu, porque você não tem que acreditar em nada disso, blá, blá, blá. Ou vem as pessoas dizendo, não, você está apenas ferido, você está revoltado, vem aqui, a gente é família, vamos te acolher e blá, 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 blá. Só quem viveu sabe, só quem viveu entende o que eu tô falando. A questão, gente, que existe uma espécie de limbo existencial que você fica quando você sai de um sistema religioso. E é normal que isso aconteça, porque você está num momento de quebra de paradigmas, de reconstrução da tua identidade. Então, acho que a parte mais difícil é o quanto você muitas vezes vai se sentir sozinho e você não vai encontrar alguém que esteja falando aquilo que você está vivendo. Ou melhor, alguém que esteja traduzindo o que você sente, mas não consegue colocar em palavras. Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre as doutrinas, sobre as dinâmicas, sobre as próprias controvérsias da palavra, mas muito pouca gente traduzindo realmente o que acontece dentro da gente nesse processo. Então você aprender a abrir a porta dessa gaiola que você mesmo criou para se aprisionar ali, para se sentir seguro por tanto tempo, independente se você está dentro ou fora da igreja. Mas você sabe que eu tô falando com você. Você sabe que mesmo que você esteja aí, como assim eu vivi por tantos anos, já não cabendo mais dentro de um contexto onde eu tinha muitas opiniões minhas,
contrárias, mas eu tinha muito medo de expô-las, porque eu não queria perder o amor, o convívio, a credibilidade das pessoas. Você corre o risco de sair e continuar preso dentro dessa gaiola da autovigilância, do perfeccionismo, de uma sensação de que você é incapaz, de que você não sabe mais nada, de que você é uma fraude. Existem inúmeros tipos de medos que se instauram dentro da gente por conta desse condicionamento que a gente se permitiu por tantos anos. Quando você anula a sua identidade por tantos anos, muitas vezes você tem que ser convidado a aprender a pensar sozinho, pensar por si só. É um absurdo, parece infantilidade, mas é isso que acontece. Em muitos grupos de ajuda, eu percebi que as pessoas elas precisavam entender que não ia ser pecado e que elas não iam sofrer nenhum tipo de punição por começar a se ouvir. Porque você passou tantos anos acostumados a anular você mesmo, que as pessoas me falavam, Dani, eu não sei mais quais são os meus gostos. Quando você pergunta, que música você gosta? O que você mais curte fazer? Você fala, não sei, porque eu passei tantos anos servindo, tantos anos acreditando que eu precisava me anular para poder me sentir digna, que eu não sei. Eu não sei isso que você está perguntando. E vem um choro, e vem uma angústia, então é como se você fosse uma criança que estivesse começando a aprender a andar, aprendendo a caminhar por si só na vida. Independente do que você vai fazer com a tua fé, você precisa primeiro se organizar por dentro. Primeiro você precisa entender a questão da tua identidade. Porque a identidade, ela vai nortear pro resto da vida. E você poder dizer para você, mandar uma mensagem para você de que você é digno de confiança. Que você é uma pessoa que Deus criou, ou seja lá, se você acredita mais em Deus ou não, mas um ser, você é um ser que foi criado. Vamos lá, assim é melhor, né? Com toda essa máquina perfeita que é o corpo humano, que carrega toda a capacidade incrível, não só de sobreviver, mas de caminhar para uma vida de maturidade, de crescimento. Eu acho que o amor para mim é o sentimento que costura a identidade perfeita e anula tudo que pode impedir você de crescer. O oposto do amor não é o ódio, é o medo. Então são duas polaridades. Então aonde tem o medo é porque você ainda não permitiu que o amor reinasse. E se o amor que você sentia, ele só era condicionado debaixo de uma instância de medo, que amor é esse? Já parou pra pensar? Um amor que te colocava cativo, com uma aparência de liberdade. Eu não tô dizendo o que mandaram você acreditar. Nem quem mandou, nem se existe algum lugar que se prega o que é certo ou que se prega o que é errado. Eu acho que é mais certo a se fazer. Você perguntar para si mesmo, isso me expande ou isso me encolhe? Isso me faz transcender ou isso me anula? Porque se algo que você está vivendo te anula como ser humano, como psicanalista, como alguém que ouve por mais de 30 anos as histórias mais loucas da alma humana, dentro e fora de um sistema religioso, eu te diria uma coisa. Vai te adoecer. Se você não olhar para isso, vai te adoecer. Vai ser do mais tarde. Ou vai... Não tem saída, vai te adoecer. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, curte, compartilha, comenta. Vamos fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas que estão talvez precisando ouvir essa palavra, que também estão totalmente vazios, se sentindo perdidos, sem tribo, sem identidade. Que a gente possa chegar a um ponto de estar em paz. O meu desejo é que você encontre a tua verdade, que você viva uma vida que faça sentido para você e que você não tenha medo de seguir aquilo que está no teu coração, aquilo que é o teu instinto. Não tenha medo de discordar, não tenha medo das tuas opiniões, não tenha medo de ser quem você é, porque eu acho que é aí que está a verdadeira fé.